Então vamos aí para os aspectos gerais da Lei de Recuperação de Empresas e Falências, a Lei 11.101, já atualizada, já com todas as alterações que a Lei 14.112 promoveu. A Lei 14.112, aliás, promoveu algumas alterações com base nas diversas crises, né, de situação aí econômico-financeiras, né, que as empresas acabaram passando aí nos últimos tempos. Digo diversas crises porque já vínhamos num cenário de crise e, eventualmente, tivemos aí isolamento, pandemia, outras situações que trouxeram também aí, né, dificuldades em todo esse cenário. Em vista disso, lógico, a lei acaba atualizada também para dar conta desse item, também para dar conta desse fator. E é exatamente isso que a gente vai tratar a partir de agora. Bom, uma das coisas bem interessantes que a lei colocou é o fato de que a legislação ela começa a se desapegar de classificações empresariais. São muitos os doutrinadores que criticam um fator da legislação empresarial que precisa classificar uma determinada figura em empresária e sociedade empresária para que seja possível utilizar institutos de benefícios empresariais, econômico-financeiros, como é o caso, por exemplo, do benefício da recuperação de empresas. Alguns entendem que isso está em ordem, mas, no meu modo de entender, isso não se apresenta em ordem de jeito nenhum. Imagine lá você que nós somos um país, né, que temos aí uma produção rural muito forte. Excelente produção rural, né, que dá conta de muito em relação àquilo que é a nossa economia. A economia das diversas pessoas que vivem do trabalho rural. E aí nós não estamos falando somente no empresariado, mas as pessoas que são contratadas, os terceirizados, entre mais. Nós todos vivemos muito da economia relacionada aos aspectos rurais aqui em nosso país. O rural, ele sempre foi considerado um sujeito prestigiado pelo fato da escolha em situação em que, mesmo desenvolvendo a atividade rural, gado, pecuária, o que importa, agricultura, mesmo desenvolvendo tais atividades sem a organização de empresa, ou ainda que desenvolvesse com a organização de empresa, de uma forma ou de outra ele sempre teve a condição de fazer a escolha. Ou seja, o rural, ainda que desenvolva uma produção, ainda que desenvolva um comércio de bens e serviços, ele sempre teve a condição, em vista dos artigos 971 e 984 do Código Civil, de fazer a opção do registro empresarial ou não, e ele somente é considerado empresário a partir do momento que ele tem o registro empresarial. Então é muito interessante isso. Só que a legislação falimentar e recuperacional não estava em consonância com isso. O Código Civil ele sempre veio trazer um benefício para o rural. E aí, o rural que não tinha feito a opção pelo registro empresarial também acabava não tendo a condição de escolha, não tinha a condição de optar pelo benefício da recuperação de empresas. Aí uma das soluções que a Lei 11.101, já adaptada para a Lei 14.112, tratou. Então, uma das situações já tratadas nesse aspecto é realmente a condição da possibilidade do rural se utilizar desses benefícios. Então, a Lei 11.101 ela se aplica não somente ao rural optante pela atividade empresarial, que é aquele que escolheu o registro na Junta Comercial Estadual, que é um órgão atinente lá, é um órgão atrelado, vinculado ao Registro Público de Empresas Mercantis. Mas aqui nós temos também a ideia, né, do rural, que se desenvolve tendo primeiramente aquela declaração, é uma declaração de pessoa jurídica. A gente fala que é uma declaração tributária, uma declaração fiscal, e ela é um pouco mais do que isso. Tá? É uma declaração de que é uma pessoa jurídica, né, que economicamente dá vazão à atividade de ordem rural, e isso já é suficiente
para que seja possível, portanto, valer aí, né, da recuperação de empresas a título de exemplo. Feito assim? Ótimo. Vamos lá, né, colocar aqui algumas questões, né, que são condição da incidência aí da Lei 11.101 de 2005. Vamos colocar em tela cheia para vocês, já a partir do artigo 1º. Então está aí presente para você o artigo 1º da Lei 11.101 de 2005. Então, esse dispositivo, né, essa disposição, vai desenvolver aí, vai ainda tratar aquela ideia, né, do empresário classificado empresarialmente, né? E aí é aquele que realmente, mais do que se organizar, né, numa atividade de produção ou de comércio, faz isso, né, com todos os chamados elementos de empresa. Aí quando nós falamos com todos os elementos de empresa, esses elementos são a organização empresarial, a profissionalidade e a busca de lucro, tá? Então é somente nessas condições aí, professor? A gente já sabe que agora não, né? A lei já conseguiu tirar muito dessa pecha, né, de somente oferecer benefício, oferecer, né, um maior auxílio para a saída de crise somente para essas empresas. Não, a lei já avança mais nesses aspectos e isso é muito bom. Então veja aqui, essa lei disciplina, né, a recuperação extrajudicial, a recuperação judicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. É a Lei 11.101. Doravante referido simplesmente como devedor. Até porque vai ter que passar por um processo, né, para saber aí se realmente nós estamos diante de uma falência ou não, a título de exemplo. É importante lembrar que pouco importa aqui se nós estamos falando de pessoa física ou de pessoa jurídica. O que mais vai importar para saber se a Lei 11.101 realmente será aplicada a um determinado sujeito é se a atividade ela é ou não empresarial. Então, para que a pessoa possa falir, se ele for um empresário individual, é uma pessoa natural que pratica empresa, né, usando a própria personalidade jurídica, nenhum problema, isso não vai fazer diferença. Ele poderá sim, logicamente, ter a sua falência decretada. Estamos falando de uma sociedade unipessoal, de uma sociedade pluripessoal, devidamente personalizada, mais empresária, ótimo, é uma pessoa jurídica? Sim. E essa pessoa jurídica, naturalmente, poderá ter a sua falência decretada. E digo mais, pouco importa, inclusive, e agora vale até uma discussão à parte, pouco importa se essa empresa, seja individual ou societária, ela é ou não regular. Por quê? Ser irregular não afasta o sujeito da possibilidade de ter contra si a falência decretada. Falência não é benefício. Falência é uma espécie de sanção civil, ou também é uma espécie de sanção civil em que o sujeito acaba sendo retirado do mercado, porque, do contrário, se ele assim permanecer no mercado, a economia daquele determinado empresário vai cada vez entrar em maior decadência e aquelas pessoas que estão à sua volta, aqueles diversos credores, trabalhadores, fisco, os fornecedores de matéria-prima, eles vão ter cada vez mais dificuldade de poder receber a sua grana, o seu crédito. Tá? Então, pouco importa, tá? Se o empresário ele é pessoa natural ou pessoa jurídica, pouco importa se o empresário é regular ou não. A falência pode sim ter hipótese para todos esses sujeitos. Pode ser hipótese, né? Para todos esses sujeitos. Aqui a gente fala em hipótese ainda, né? Porque não estamos adentrando ainda um processo de falência ou coisa do tipo, coisa que faremos em seguida. Quer dizer que estamos diante da legitimidade ativa. A falência é um processo. Para saber se um determinado empresário ou sociedade empresário vai se manter no mercado ou não. E dentro deste processo, nós temos que estudar tudo a respeito de uma determinada ação. Qualquer ação que se estuda, a gente busca saber quem pode ajuizar essa ação, que é a legitimidade ativa, quem pode sofrer, a legitimidade passiva, as causas que podem implicar nessa ação, que é o interesse processual. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. E aí nós começamos o nosso encontro verificando logo o artigo 1º da Lei 11.101, que classifica os sujeitos que têm legitimidade passiva, que podem sofrer
uma ação de falência. E aí, não basta. Nós precisamos saber também, e isso a lei esclarece, aqueles que não podem sofrer. A lei é muito clara nesse aspecto e resolveu não entregar aqui para nós somente os sujeitos que vão participar, que realmente têm legitimidade passiva para a ação ou não. A lei fez mais. A lei quis e nos colocou à disposição em relação às pessoas que não participarão. E aqui a gente pode, inclusive, explicar o porquê. Porque as questões que são apresentadas para você nos concursos públicos de carreiras jurídicas, de modo geral, elas não são escolhidas com base naquilo em que a disposição legal é positiva ou negativa. Então vamos falar aqui agora da disposição negativa, que é o artigo 2º, ou seja, aquelas situações em que a Lei 11.101 não se aplica. Veja aqui. Esta lei não se aplica à empresa pública e sociedade de economia mista. E por que não? Bom, porque as empresas públicas, sendo aquelas em que estamos diante de um capital 100% público, pouco importa o tipo empresarial, e as sociedades de economia mista, em que tem um capital votante majoritário público, essas empresas já têm uma forma bastante específica de serem trabalhadas, de serem tratadas lá no direito administrativo. Bom, então quer dizer que o direito público já tem uma forma de conduzir, já tem uma forma de tratar essas sociedades e quer manter a coisa desse jeito. Sim, nós não podemos esquecer que a Lei 11.101, a Lei de Falências, ela está aí para os empresários, de modo geral, mas aqueles que não têm abordagem na Lei 11.101 de 2005 não ficam sem abordagem nenhuma. Nós temos desde a legislação administrativista, que consegue resolver essas situações, como também nós temos a própria legislação processual. E aí a execução contra devedor insolvente, a título de exemplo. Se você ou eu, não sendo empresários, é lógico, estivermos diante de uma crise, nós temos tratamento. Nosso tratamento vai se dar pelo Código de Processo Civil e a execução contra devedor insolvente. Se a empresa pública, a sociedade de economia mista, estiverem aí diante de uma crise econômico-financeira, bom, elas também têm. Também haverá tratamento dessa crise. E o tratamento se dá pela liquidação. No direito administrativo, existe procedimento de liquidação específico para esse tipo de situação. Então, não há que se preocupar. Nós não haveremos de nos preocupar. Haverá uma forma de tratamento diferenciado para esses sujeitos. Agora, veja você que existe aqui no artigo 2º, que está aí na tela apresentado para você mesmo. Veja você que o artigo 2º, ele separa os tipos em 2 incisos. Então, ele separa aqui o inciso 1, empresa pública e sociedade de economia mista. O que ele quer dizer com essa separação? Aqui essa separação ela é bem importante, tá, gente? Veja que no inciso 1, o legislador colocou a empresa pública e a sociedade de economia mista. São tipos, espécies da empresa pública. Enquanto no inciso 2 colocou espécies diferentes. São espécies privadas que possuem uma regulação pública. Como assim, professor? Espécies privadas com regulação pública? Sabemos que algumas atividades empresariais dependem de regulação. E essa regulação acontece pela Agência Nacional de Saúde, por exemplo, a ANS cuidando das sociedades operadoras de planos de assistência à saúde. Embora o Banco Central não seja uma agência reguladora, o banco ele pode ser público ou pode ser privado. Num caso ou no outro, nós temos o Banco Central como fator de referência para a regulação dessas atividades, ainda que ele não seja considerado uma agência reguladora, especificamente falando. E não é. E assim vai. Sociedade seguradora, por exemplo.
Uma sociedade que lida com seguros tem por trás a Superintendência de Seguros e Previdência, que é a SUSEP. Então, essas entidades aqui do inciso 2, elas são privadas em geral, embora os bancos também possam ser públicos, é claro. Mas, aí eu dou o exemplo dos bancos aqui, né? Mas, em regra, não é o caso. Elas são privadas e com regulação para a atividade, não a empresa. A empresa não é pública, a instituição financeira ela não é necessariamente pública. O próprio inciso 2 aqui vai dizer, ó, instituição financeira pública ou privada. E as do inciso 1 são necessariamente públicas. Isso me levou a fazer uma exclusão desses dois sujeitos, os que estão no inciso 1 e os que estão no inciso 2, com uma forma referencial distinta no momento de classificar. Então, por exemplo, a empresa pública pode ter a sua falência decretada? Não. Então, o artigo 2º ele serve aqui. Ele serve a desenvolver, a tratar, a demonstrar o plano de não incidência da Lei 11.101. Então, a lei não incide a empresa pública e a sociedade de economia mista, porque tais tipos empresariais possuem uma legislação administrativista para cuidar dessa questão. Tá, professor, beleza, tudo bem. E o caso do inciso 2? Bom, aqui é um pouco diferente. No inciso 2, eu vou colocar para você o exemplo de um banco. Exatamente como você pode ler aí, ó. Inciso 2. Instituição financeira pública ou privada. Esta lei não se aplica à instituição financeira pública ou privada. Imagine lá uma crise do Banco Santander. Uma crise do Banco Santander. O Banco Santander começa a ir mal, começa a seguir para quebrar mesmo. E aí, a primeira pergunta que se faz é, bom, então alterar sua falência decretada? Em regra, não. Essas instituições do inciso 2, é muito claro, essa lei não se aplica a essas instituições. Uma instituição financeira, por exemplo. Então, eles têm um cenário, têm uma legislação própria? Tem. Tem uma legislação própria. Por exemplo, instituição financeira pública ou privada, qual é a lei? É a Lei 6.024 de 74. Essa lei, ela acaba também demonstrando um cenário bastante específico para os bancos. É uma lei que cuida dos bancos mesmo e cuida da liquidação desses bancos, dessas instituições. Em regra, instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, que acaba sendo equiparada, consórcio, sociedades de capitalização. Essas sociedades equiparadas, em regra, não têm aplicação no cenário falimentar. Mas, em regra, professor, quer dizer que existe exceção? Sim, existe exceção. E aí, veja você que, dentro da própria Lei 6.024 de 74, que é a lei que cuida dos bancos, a exceção estará relacionada, olha que interessante que eu vou tratar agora para você, a esfera penal e a esfera da persecução penal, né? O processo penal em si. E olha que interessante. Quando falamos em aplicação da Lei de Recuperação de Empresas e Falências no cenário penal, nós estamos, sim, relatando o fato de que entre os artigos 158 e 168 da Lei 11.101 de 2005, existem tipos penais, existem crimes previstos no cenário da recuperação de empresas e de falências. Esses crimes possuem um elemento objetivo. Assim, inclusive, explica a doutrina do professor Guilherme Nucci, entre outras. Este elemento objetivo é o despacho, que defere o processamento da recuperação, ou a própria decisão que decreta a quebra. Sem a decisão que decreta a quebra, ou o despacho que defere o processamento da recuperação, não tem falar em persecução penal por crime presente previsto na Lei 11.101 de 2005. Isso significa que, muito embora os bancos, a título de exemplo, eles não sejam tratados na Lei
de falências e de recuperações, se o Banco Central, que é uma espécie, entre aspas mesmo, tá? De reguladora das atividades financeiras, se o Banco Central perceber, por presunções, indícios, a prática de crimes na lei de recuperações e de falências, o Banco Central tem legitimidade ativa para pedir falência. Quer dizer, está me dizendo assim, professor, que o Banco Central ele vai pedir a falência pura e meramente para aplicar o processo penal presente na recuperação de empresas e falências? É só para isso? Sim. Então, em regra, não vamos aplicar a lei de falências para esses tipos presentes no inciso 2. Isso será uma exceção. E é uma exceção, vamos brincar com a redundância, bastante excepcional. Porque é necessário que o Banco Central peça essa recuperação, o Banco Central, desculpe, peça essa falência. E aí pode prosseguir claramente com o processo penal. Isso não significa que este banco vai ter assim a falência tratada ali somente para que ele passe pelo processo penal. Não, aí neste caso ele vai ter que cuidar de todos os aspectos de sua crise econômico-financeira por intermédio dessa lei, da Lei 11.101. E aí não aplica somente a falência. Aí pode aplicar a recuperação de empresas. Por quê? Inclusive, a própria Lei 6.024 de 74, a própria lei, né, que cuida das instituições financeiras, tem também um cenário de recuperação. Tem um cenário de crise que cuida do banco viável e um cenário de crise que cuida do banco inviável. Aliás, tem até nome, né? O processo que lá existe, né, sobre intervenção, ele nada mais é do que uma espécie, uma modalidade de recuperação de empresas. O tal do RAET, Regime de Administração Especial Temporária, que tem lá na Lei 6.024 de 74, nada mais é do que uma modalidade da recuperação de empresas para este tipo, o banco. E aí a liquidação é como a aplicação da falência. Então, tudo bem, a Lei 6.024, o Decreto 2321 de 87, tem procedimentos para a recuperação do banco, chamados especificamente de RAET e intervenção. Assim como tem os cenários de liquidação, que é o que mais se aproxima da falência. Existe tudo isso. Mas nós vamos aplicar a falência nesse caso específico, se necessário for, para a prática do processo penal. Tá? Bom, aqui eu já consigo, né, para você fazer uma conclusão aí, né, de tudo que nós estamos tratando, e eu coloquei num quadrinho. Então, legitimidade ativa para procedimento falimentar. Legitimidade ativa para procedimento falimentar. A legitimidade ativa é a mesma. Tá? O credor pode pedir a falência do empresário, da sociedade empresária, assim como pode pedir a falência desses sujeitos aí, né? Dos bancos, por exemplo. Então, são os credores, de modo geral, as pessoas até vinculadas a um sujeito empresário individual falecido, aquelas mesmas pessoas desenvolvidas, delineadas, tratadas no artigo 97 da Lei 11.101, continua com legitimidade ativa. Já legitimidade passiva muda um pouco. Empresários e sociedades empresárias, menos empresas públicas e sociedades de economia mista. E aí, eu fiz uma tabelinha aqui para vocês. Aí, agora eu coloquei na tela. Achei que eu estava na tela, já não estava não. Fiz uma tabelinha aqui para vocês, mostrando as absolutamente excluídas. Então, as absolutamente excluídas aqui, eu não coloquei somente as excluídas pelo direito administrativo, não. Tá? Que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Eu coloquei também as excluídas, de modo geral,
pela própria legislação civil. É o caso, por exemplo, das sociedades não empresárias. As sociedades não empresárias, elas estão excluídas do procedimento falimentar. Elas não são empresárias. Lembra ainda aquela história da classificação? A gente não tirou de vez isso, né? A Lei 14.112 sofreu pequenas, né, atualizações e nós não conseguimos ainda dissipar, nos livrar, né, dessas problemáticas aí que envolvem dizer ainda numa legislação que gosta de classificar os sujeitos, né, em empresários ou não, essa coisa toda não foi dissipada, né? Só melhorou um pouquinho. Tá? Então, estão excluídas as sociedades simples, pois elas não são, assim, consideradas empresárias. Estão excluídas as cooperativas, que tem lei própria que cuida com isso daí, que é a Lei 5.764, de 71, as empresas públicas e, logicamente, as sociedades de economia mista. Essas em absoluto. E aí, existe um plano de não incidência relativa. Que aí é a seguinte, quando a gente fala em não incidência relativa, a princípio, regra, não aplica falência para as operadoras de plano de saúde, as instituições financeiras, porém, quando nós falamos em bancos, e aí estamos falando dos públicos ou privados, em regra, nada de falência. Vamos trabalhar com intervenção, RAET e vamos trabalhar com liquidação. Mas, no indício, na presunção, e aí a legitimidade ativa do Banco Central. Então, no indício, na presunção, cometimento da prática lá de crimes previstos na Lei 11.101, a persecução penal é possível. Todo processo de falência será startado também em relação àquele determinado banco. Fechou assim? Ótimo, resolvida a questão. Competência aí para as ações de recuperação de empresas e falências. Aqui a gente tem até uma complementação ao artigo 3º da Lei 11.101, mas não é de grande representatividade. O artigo 3º, ele é o de sempre. O que se coloca na Lei 11.101 era algo que já se relacionava a uma regra aplicada de direito processual acerca da prevenção do juízo. E que agora, não somente lá no Código de Processo Civil, mas também na Lei 11.101, temos a aplicação, sendo lá a questão da prevenção do juízo. Vamos para a tela aqui cheia com o artigo 3º da Lei 11.101 de 2005. Veja que o artigo 3º é competente para homologar o plano de recuperação extra. Aqui, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial que tenha sede fora do Brasil. Bom, aqui é o seguinte. Decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento. Qual é o critério para principal estabelecimento? A gente vai tratar o de sempre. O de sempre, professor. Já temos um de sempre? Sim, temos. Pontos de Miranda sempre entendeu que o principal estabelecimento é a sede administrativa. No momento em que a discussão se acalorou em 2006, alguns disseram que haveria de ser o local que está ali descrito formalmente no ato registral. Muita formalidade e pouco desenvolvimento, né, do plano, dos princípios do direito processual e a instrumentalidade, né, do direito processual. Ele é feito para uma determinada finalidade. Aqui o direito processual da recuperação. Ele é feito para quê? Para tirar essa empresa de crise, para promover a esta empresa o pagamento de suas dívidas e fazer com que os credores também recebam as partes, os valores que tem ali, né? Os seus créditos. Na prática é isso. E aí veja você que eu preciso ajudar essa empresa a sair desse buraco. A Lei 11.101 descreve que dentro desse auxílio o credor aparece de uma maneira tão forte e prestigiada que é ele que toma a maior parte das decisões e não o próprio juiz. Se é o credor que toma essas decisões, o principal estabelecimento do devedor é aquele que está mais perto desses credores. O juiz o tempo todo vai precisar chamar
assembleia. E essas pessoas é que decidirão os itens mais importantes deste processo, principalmente o recuperacional, que é o grande objetivo da lei. O grande objetivo da lei não é ter a empresa fora do mercado, a quebra. O grande objetivo da lei é a recuperação. E aí, é claro que quando nós falamos em recuperação de empresas e as decisões tomadas pelo credor, o principal estabelecimento do devedor é também o local onde está o maior volume de negócios do falido. Tá? Mais do que isso, e essa tabelinha que eu vou mostrar aqui para vocês sempre existiu aqui nos meus encontros, as aulas em que a gente trabalhou com o assunto. Então tá aqui, ó, as principais correntes. Principal estabelecimento do domicílio previsto no contrato. Bom, temos aqui uma doutrina bem formalista. Sede administrativa. Pode fazer sentido. Mas não todo ele. E aí, pontos de miranda. E por último, estabelecimento, aquele onde se encontra a maior atividade mercantil. Local em que está o maior volume de negócios do falido. É aqui que a jurisprudência se pacifica. Não é simulada essa jurisprudência, mas é pacificada, conte com isso. E aí, a Lei 11.101, já com a depuração da Lei 14.112, tem lá agora um texto para indicar que o local em que se ajuiza a primeira ação lá de falências, né, que se distribui a primeira ação de falências, é o juízo prevento. A minha pergunta é, quem teve dúvida disso em algum momento? Então, tudo bem. A Lei 11.101 se mostrou mais completa e não precisava, assim, se identificar. Por quê? Porque se tudo que existe dentro do cenário de direito processual for incluso dentro da Lei 11.101, então ela vai virar um Código de Processo Civil e ponto. Não precisamos disso. Aquilo que o Código de Processo Civil apresenta é suficiente. Basta que o legislador faça uma coisa que o legislador brasileiro tem muita dificuldade de conseguir, que é fazer o diálogo entre uma lei e outra. E a Lei 11.101 de 2005, ela começa a dialogar com o Código de Processo Civil. Por quê? Porque a Lei 11.101, ela é de 2005. O Código de Processo Civil de 2015. E a Lei 14.112, que vem atualizar a Lei 11.101, trazer algumas atualizações, é de 2020. Então já consegue fazer algumas tratativas dentro do cenário de direito processual e fazer com que os dias úteis do processo civil sejam aí agora trabalhados com muito mais força na própria Lei 11.101 no processo da falência e da recuperação de empresas.